Certo, galera. A aula de hoje vai ser sobre operações com frações, beleza? Então, é fundamental que você tenha visto a aula passada, que fala sobre frações, te dá toda aquela parte introdutória sobre frações, o que é uma fração, como construir uma fração e para que serve, né? Assim, então é o seguinte, caso você não tenha visto a aula passada, é fundamental que você veja primeiro aquela aula, certo? Que ela vai estar aqui no canal e para depois você volte para essa aula, tá bom? Para poder entender melhor e ter um melhor aproveitamento. Beleza. Então, vamos para as operações. A primeira operação, que são as mais simples, é a adição e subtração, beleza? Bom, por que elas ficam juntas? Porque a adição e subtração, elas são relativamente parecidas, certo? Se eu quiser fazer uma adição e subtração entre frações, eu só preciso observar primeiro os denominadores, ok? O que eu tenho que observar? Se os denominadores das frações elas são iguais ou se elas são diferentes. Por que isso vai importar? Porque é o seguinte, ó, vamos ter um exemplo aqui. Se eu quiser fazer uma adição de 1 sobre 2 mais 3 sobre 2, o que acontece? Os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, eu só vou repetir o denominador e vou somar os de cima igualmente, certo? Vai ficar 1 mais 3. 1 mais 3, que vai dar 4. 4 sobre 2. Beleza? Esse é o primeiro passo. Então, professor, mas se for uma subtração, a mesma coisa. Eu tiver aqui, ó, 4 terços menos 2 terços. Denominadores é igual? Conserva o denominador, ou seja, repete aqui e faz a subtração normal. 4 menos 2 é 2. 2 terços. Ok? Certo. Agora observa uma coisinha. Toda fração, né, assim, a maioria das frações, elas podem ser simplificadas, beleza? Certo? Podem ser simplificadas, ou seja, posso reduzir ela. As frações que elas não podem ser simplificadas são chamadas de frações irredutíveis, certo? Como, por exemplo, o 2 terços. Ela é uma fração irredutível. Ou seja, eu não posso reduzir ela. Tá. Não, professor, mas como é que eu faço para reduzir uma fração? Muito simples, ó. Eu posso reduzir uma fração quando eu posso simplificar ela aqui, ó, ou seja, dividir tanto em cima quanto de baixo por um valor. Como, por exemplo, posso dividir isso aqui por 2 e posso dividir o de baixo por 2. Lembrando, toda vez que eu vou simplificar uma fração, eu tenho que fazer o que eu fizer em cima, tenho que fazer embaixo, beleza? 4 dividido para 2, eu vou ter 2. 2 dividido para 2, eu vou ter 1. Eu posso simplificar mais ainda, dividindo 2 dividido para 1, 2. Beleza? Isso que eu fiz foi uma simplificação, né? Assim, eu simplifiquei uma fração, ou seja, eu reduzi uma fração. Beleza? Tá. Voltando. Se as frações tiverem denominadores diferentes, aí tem que fazer um processo um pouquinho diferente, certo? Não é difícil, só é um pouquinho mais complicado. Como, por exemplo, 1 sobre 2 mais 3 sobre... Não, melhor, 2 sobre 3. Pronto. Nesse caso aqui, ó, as frações possuem denominadores diferentes. Assim, nesse caso, o primeiro passo vai ser igualar esses denominadores. Tá, como é que eu faço isso? Simples, ó. Eu vou multiplicar 2 por 3. 2 por 3 dá 6. Beleza? Então, agora, cada fração ela vai ter o denominador 6. Beleza. Mas para esse denominador ficar 6, eu vou ter que fazer uma multiplicação tanto embaixo quanto em cima. Por quê? Se eu mexo embaixo, tem que mexer em cima. Beleza? Se eu mexo em cima, tem que mexer embaixo. Então, 2 para ficar 6, eu tenho que multiplicar aqui por 3. 2 vezes 3, 6. Beleza. Então, se eu multiplicar aqui embaixo
por 3, aqui em cima também tem que ser multiplicado por 3. 1 vezes 3, 3. Isso aqui estava 3. Veio para cá, ficou 6. Então, o que acontece? Eu tenho que multiplicar por 2. Se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar em cima também. 2 vezes 2, 4. Pronto. Agora, as frações têm denominadores iguais, só faz igual esse processo aqui. Conserva 6, 3 mais 4, 7. Pronto, está aqui. Eu posso simplificar? Não posso. Então, isso aqui é uma fração irredutível. Beleza? Bora pegar outro exemplo. Agora com a subtração. Se eu tiver aqui, por exemplo, 5 terço menos 2... Não, vou pegar aqui 4 sobre 5. Pronto, 4 sobre 5, tá legal. Bom, denominadores diferentes, mesmo processo. Tem que transformar aqui em denominadores iguais. Faço aqui, ó, 3 vezes 5, 15. E aqui também vai ficar 15. Pronto. Só que, para aqui ficar 15, eu tenho que multiplicar por 5. Então, vou multiplicar também aqui por 5. 5 vezes 5, 25. Aqui eu vou ter que multiplicar por 3. Então, isso aqui também vai ser multiplicado por 3. 4 vezes 3, 12. Pronto. Faço o processo aqui. Conserva 15. Aí fica 25 menos 12. 5 menos 2. Vou fazer logo direto. 5 menos 2 dá 3. 2 menos 1 dá 1. Beleza? Eu posso simplificar? Não posso. Então, fração irredutível acabou por aí. Beleza? Certo? Gente, só pra gente saber uma coisinha, a gente precisa saber sobre as frações equivalentes. Equivalentes. O que são as frações equivalentes? São frações que possuem a mesma razão, certo? Ou seja, em que se eu reduzir ela ou aumentar, certo? Se fazer a multiplicação ou a divisão por um número, eu encontro essa outra. Por exemplo, eu sei que 2 terços ele vai ser a mesma coisa, ou seja, ele vai ser equivalente a 4 sobre 6. Por quê? Se eu multiplicar esse daqui por 2, se eu multiplicar o de cima por 2, eu encontro 4. Se eu multiplicar esse daqui por 2, encontro 6. Então, essas duas frações são equivalentes. A mesma coisa eu pego o seguinte, ó, 8 sobre 3. 3 não. Sobre, deixa eu ver, 6. Pronto, aqui. Eu posso simplificar isso aqui por 2, e isso aqui também por 2. 8 dividido para 2 dá 4. 6 dividido para 2, eu vou ter 3. O que acontece? Essas duas frações, elas são equivalentes. Beleza? Outra forma de fazer isso aqui é o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, aqui, se eu dividisse 8 para 6, o resultado seria o mesmo de eu dividir 4 para 3. Beleza? Você pode fazer isso depois na calculadora para você observar isso aí. Beleza? Então, as frações que possuem a mesma razão, ou seja, que se eu multiplicar ou dividir eu encontro a outra, elas são chamadas de frações equivalentes. Tá bom? É muito importante saber isso aqui. A multiplicação. A multiplicação é muito simples. Ela é a mais simples de todas as operações. Basta apenas fazer o de baixo com o de baixo e o de cima com o de cima. Como assim? 1 sobre 3 vezes 4 sobre 5. Muito simples. Eu vou fazer numerador com numerador. 1 vezes 4, 4. Denominador com denominador. 3 vezes 5, 15. Pronto, morreu. E é só isso. Certo? Mais se tiver assim, ó. Menos 2. Vou botar aqui, fica melhor. Menos 2 sobre 5 vezes... Tá muito grande, vou botar pra cá. Menos 2 sobre 5. Vou botar o menos aqui. Vezes... deixa eu ver. 3 sobre 6. Bom, nesse caso aqui, ó, só faço, ó, jogo de sinal.
De novo, como é o jogo de sinal? Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. E menos com menos vai dar mais. Beleza? Sendo assim, ó. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. Menos com mais, menos. 2 vezes 3, 6. Beleza. 5 vezes 6, eu vou ter 30. Pronto, encontrei 30. Isso aqui é uma fração redutível? Não. Eu posso reduzir ela. Ou seja, eu posso encontrar uma fração equivalente menor que ela. Eu posso, então, dividir aqui por 6 e dividir isso aqui também por 6. Ou então, eu posso fazer o seguinte, vou ficar melhor aqui. Vou dividir por 3. E vou dividir aqui por 3. 6 dividido para 3, eu vou ter 2. O menos continua. 30 dividido para 3, eu vou ter 10. Posso reduzir mais ainda? Posso. Por quanto? Por 2. Menos 2 dividido para 2 dá menos 1. 10 dividido para 2, eu vou ter 5. Beleza? Então, essa fração ela é equivalente a essa, que também é equivalente a essa. Ok? Certo? Deu para entender isso aí? Tranquilo, né? Então, o que acontece? A gente vai ver apenas isso. Multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Tranquilo? Facinho demais. Vamos para as questões. Observe o modo de preparo de um certo produto, ninguém sabe o que é, no verso da sua embalagem. Qual alimento é preparado com essa receita? Bora ver aqui. Modo de preparo. Dissolva o pó de gelatina. Bom, gelatina. Matou já. Gelatina. Gelatina. Quantas são as etapas de modo de preparo? Ó, vou ter etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, vamos ter 3 etapas. Tranquilo. Quais ingredientes são necessários nessa receita? Ó, bora ler aqui a receita agora. Vou precisar de pó de gelatina. Vou precisar de água, assim, a água fervente, água. Vou precisar de água de novo. E dissolver o pó. Coloque gelatina. E quer saber os ingredientes, né? Em potinhos iguais. Pronto. Então, precisar de água. Água e gelatina. Por quanto tempo esse alimento deve ser levado à geladeira? Geladeira por 30 minutos. Isso aqui é apenas para vocês. 30 minutos. Para vocês verem mesmo. Estudar dados, né? Qual dos itens a seguir indica a quantidade total de água usada no preparo dessa receita? Opa, agora sim chegou nas frações. Beleza. O que acontece? Na primeira etapa, ele usou aqui, ó, 1/4 de litro de água. Beleza, então já temos aqui 1/4 na primeira etapa. Mais. Depois ele usou aqui, ó, mais 1/4 de litro de água. Pode ser fria, pode ser morna, pode ser gelada. Não, fria ou gelada, né? 1/4. Depois usou mais? Não. Então é só isso aqui. Então basta somar. Denominadores iguais, conserva o denominador e soma os dois de cima. 2/4. Eu posso simplificar? Posso. Posso simplificar por 2 e por 2. 2 dividido para 2, eu vou ter 1. 4 dividido para 2, eu vou ter 2. Então daqui, ó, 1 meio, né? Meio de litro aqui. Pronto, bora para frente. A professora resolveu na lousa com os alunos uma adição de frações, porém uma fração foi apagada. Observe. Tá ali, beleza. Qual foi a fração apagada? Gente, vou fazer o seguinte. Se eu tiver aqui, ó, 2 mais um valor, aí esse valor foi apagado. Que deu 5. Como é que eu faço para encontrar isso aqui? Já sei que isso aqui é 3 já, né? Porque 2 mais 3 é 5. Mas tem outra forma de fazer. Vamos supor que essa parte aqui, ó, apagada, ela seja igual a esse número, né? O resultado,
menos esse daqui, certo? O que acontece? Fiz o inverso aqui, ó. Se eu fiz o inverso, voltei, então o que era mais, fiz a operação de menos. E vai dar 3. Então essa parte apagada aqui é 3. Beleza. A mesma coisa vai ser feita aqui. Só que vamos chamar isso aqui de A. Tá bom? Vou pegar aqui essa cor. Será que a amarela dá pra ver? Dá. Chamar de B. Tranquilo? Certo. Vou botar um verdinho aqui. Então assim eu vou ter, ó, 7 sobre 4 mais B é igual a 35 sobre 12. Pronto. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 35 sobre 12 e vou subtrair o que eu tenho. 7 sobre 4. Denominadores são iguais? Não, são diferentes. Se são diferentes, eu posso fazer o seguinte, ó. 4 vezes 12 vai dar, opa, vai aqui, menos. 4 vezes 12 eu vou ter, fazer aqui para vocês verem, 48. Beleza? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. Então eu vou ter 48 aqui e 48 aqui. Tranquilo. Agora eu faço o seguinte, ó. Borboleta. 4 vezes 35. 35 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 140. 12 vezes 7. 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. 84. Denominadores iguais. O que eu faço? Conservo 48 e faço aqui a subtração. 140 menos 84. Aqui não dá, pego emprestado aqui, fica 3, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 3 menos 8 não tem como, então fica aqui, pego emprestado, aqui fica 13. 13 menos 8, eu vou ter quanto? Ó, 3 menos 8, eu vou ter 5. Tranquilo? Então é isso aí. 56. 56 é uma fração irredutível? Não, eu posso reduzir ela, não é assim? Então bora reduzir ela aqui, ó. Deixa eu botar com outra cor aqui, só pra gente reduzir. Vou botar o azul. Bora reduzir ela aqui. 56 sobre 48, eu posso simplificar por 2 e por 2. 56 para 2, bora fazer aqui. 5 para 2, eu vou ter 2 e sobra 1. É assim? 16 para 2, 16 para 2 fica 8. 48 para 2, 4 para 2 fica 2 e 8 para 2 fica 4. Ó, posso simplificar mais ainda, por 2 de novo. 28 para 2, eu vou ter 14. E aqui eu vou ter 12. E para 2 de novo, eu vou ter 7. E aqui eu vou ter 6. Pronto, agora não tem como mais simplificar, acabou aí. Então, essa fração, ou ela seria... Na verdade, ela seria esse valor aqui, né? Assim? Cadê? Então, ela seria esse valor aqui, ou ainda, se a professora quisesse, ela poderia ser esse, ou esse, ou esse, ou só, né? Beleza? Então, mas no início será esse daqui, ok? Então, galera, era isso. Era basicamente isso. Adição e subtração. A multiplicação, eu dei o conceito agora. Na próxima aula a gente vê algumas questõezinhas. Junto com a divisão. A divisão eu não falei porque ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então eu vou deixar para a próxima aula. Tá, então essa aqui é a aula de hoje. E é isso. Tchau.